Aí hoje, Jéssica, e também quem for assistir a aula gravada, que fica gravado depois, né? Hoje, pessoal, a gente vai estressar bastante as questões de risco, tá? Então, quais são os tipos de risco que a gente tem quando a gente fala de um portfólio de investimentos? Quais são as medidas também? A gente vai falar do beta e do desvio padrão, o que que é risco sistemático, o que que eu consigo diversificar, o que que eu não consigo diversificar, né? A gente vai falar sobre performance também, falar um pouquinho sobre int Sharp e outras variáveis que a gente utiliza, e de forma geral, como que a prova cobra isso, que é o que é importante, né? A gente não precisa decorar tudo, a gente precisa entender para que os conceitos fiquem super simples lá no dia da prova, né? Não tem segredo nenhum, não tem bicho de sete cabeças. Eu falo que também dou aula aqui para o pessoal preparatório do CEA e do CFP, e eu sempre repito a mesma coisa, se vocês forem fazer os outros cursos aqui com a gente também, e for me ver dando aula, e nisso eu vou ser exaustivamente repetitivo, que a gente tem que reforçar, repetir, 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 e a repetição, ela realmente deixa com que os conceitos fiquem cada vez mais fáceis, né? É isso que a gente quer, que fique tão simples que chegue lá no dia da prova, pareça fácil para a gente, né? Vamos lá, 7h35, vamos começar então. Quem está aqui comigo, qualquer coisa me interrompe para a gente perguntar. Quem for assistir a aula gravada depois também, pessoal, tiver alguma dúvida, manda lá no grupo, é super legal a gente discutir junto. E se for preciso me mandar no privado também, fica à vontade para me mandar, mas muitas vezes no grupo a dúvida de um acaba sendo a dúvida de outras pessoas também, né? Vamos lá. Sobre risco, está presente apenas nas ações e fundos de ações. Quanto maior o risco, sempre será maior a rentabilidade observada do investimento. Está presente apenas nos fundos de ações e fundos multimercados e significa poder ter resultado diferente do esperado. Legal, já tive uma resposta aqui, letra D. E antes de falar a resposta certa, né, acho que vale a pena a gente falar sobre o conceito, né? Porque quando a gente fala de risco, né, quais os riscos normalmente que a gente vê a prova cobrar e quais os riscos que a gente tem quando a gente fala de um portfólio de investimentos, né? O risco de mercado, né? E qual que é o risco de mercado? É de oscilação de preço, basicamente, tá? E isso faz com que, por exemplo, se eu monte uma carteira de ações, que é o exemplo aqui, poxa, eu poderia ter comprado Vale lá no ano passado a R$ 100 e hoje o papel está valendo aproximadamente R$ 62, R$ 63, né? O que aconteceu com o meu patrimônio? Se eu tinha tudo em Vale aqui, né? O risco de mercado trouxe o preço para baixo e isso fez com que o meu patrimônio ele reduzisse aqui no curto prazo, né? Só que ele está presente só nos fundos de ações e nas ações? Não, a gente tem vários outros riscos que promovem essa variação de preço, né? Então, por exemplo, se eu compro um título do Tesouro, né? Se eu compro um título do Tesouro e ele é marcado a mercado, é, e a taxa subiu, o que que acontece com o meu preço? O meu preço cai, né? Então, taxa para cima, preço para baixo. Então, essa marcação a mercado vai trazer uma flutuação no preço. Então, não é só ações e fundos de ações, não, né? E essa flutuação no preço, obviamente, pessoal, eu até dei esse exemplo junto com um cliente essa semana, que muitas vezes eu posso comprar um título, por exemplo, a IPCA mais 6, que é uma taxa muito boa, e sempre se eu carregar até o vencimento, e aqui eu coloco o prazo, eu vou ter o IPCA mais 6, ele vai me entregar lá no final um retorno positivo, né? Só que, ao longo do tempo, ele pode subir, a taxa cair, o preço subir, ele pode cair um pouquinho, ele pode subir mais, ele tende, assim como os fundos de ações, né? Ele tende ao longo dos anos me entregar uma performance positiva. Só que ele tem oscilação durante o período, que é realmente o risco de mercado, né? Qual outro risco que a gente tem? A gente falou de títulos públicos aqui, mas vamos falar de títulos privados, né? A gente tem o risco de crédito. Qual que é o risco de crédito? Quando eu compro um título privado, seja um CDB, seja um debênture, um CRI, um CRA, eu tenho o risco que a instituição financeira ela dê calote, ela não me pague e ela não venha honrar com seus compromissos, seja dos juros, das amortizações ou do principal também, né? Então aqui é o risco de crédito, né? Qual outro risco que a gente tem? A gente tem um risco de liquidez também, que é outro que a prova cobra. Então eu posso
algumas pessoas mais antigas sempre falam que investir em imóveis é muito bom e etc. Mas e quando eu quero transformar esse investimento em ativo líquido? Eu preciso do dinheiro. Poxa, não vai dar certo, eu não vou conseguir liquidar isso rapidamente, tá? Outro exemplo, às vezes eu compro fundos alternativos, fundos de private equity, fundos de venture capital, tem um potencial de retorno super interessante. Legal, a promessa é muito boa, mas isso tem liquidez no curto prazo? Eu consigo sair disso antecipadamente? Então é algo que a gente tem que se questionar, né? E a gente pode falar de vários outros, né? Mas basicamente é isso aqui que a prova cobra, né? E aí, vamos lá. Quanto maior o risco, sempre será maior a rentabilidade observada. O que está errado aqui? Tá errado no observado, né? Quanto maior o risco, legal, eu vou exigir um maior retorno, né? Então o meu retorno requerido ele vai ser maior. Passei todas as questões aqui sem querer, mas está anotado aqui. O meu retorno requerido ele vai ser maior, né? Requerido, tá? Então, tá errado aqui, é a rentabilidade exigida, né? Está presente apenas nos fundos de ações e fundos multimercados. Não, a gente falou isso aqui de ter risco de mercado até títulos de renda fixa, né? Porque a renda fixa, na verdade, só é fixa desde que eu carregue até o vencimento. Então, certinho aqui, Jéssica, letra D. Essa aqui não tem como errar, né? Mas a gente vai estressar bastante conceitos aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. O risco predominante e aqui, cara, a gente acabou de falar disso, né? Mas vamos no conceito de debênture aqui. Quando a gente empresta para uma empresa, a gente compra um título de renda fixa, que vai ser fixa desde que eu carregue até o vencimento. Se são empresas financeiras, normalmente a gente vai comprar ali um CDB. E empresas não financeiras, debêntures, CRIs, CRAs, e com vencimento maior do que um ano, né? E qual que é o risco que eu tenho quando eu empresto para uma empresa, seja ela instituição financeira ou não, que é o caso da debênture aqui, né? O risco é que ele não venha arcar com o principal ou com os pagamentos intermediários e é realmente o risco de crédito aqui, tá? Risco de liquidez. Cara, pode ser, a gente tem risco de liquidez, sim. Às vezes eu posso comprar um ativo longo que não vai ser tão líquido. E quando a gente fala liquidez também, não é só transformar o ativo rapidamente em dinheiro, né? Mas transformar em dinheiro sem perdas significativas, né? Mas qual que é o risco predominante? Predominante, essa aqui que é a palavra-chave, né? Que é o risco de crédito, né? Risco de mercado, ele pode influenciar na marcação a mercado, no preço do ativo também, mas o risco predominante aqui é que eu não receba o meu dinheiro de volta, né? E não é isso que a gente quer. Quando a gente compra, a gente quer comprar títulos de empresas sólidas para que a gente tenha um bom retorno ao final do prazo, né? Vamos para a próxima, então? Maravilha. Pablo tem 18 anos, um perfil arrojado na propensão ao risco e deseja poupar recursos para comprar seu carro em um ano. Ele fez os cálculos e chegou à conclusão de que se ele poupar 70% do seu salário nos 12 meses seguintes, atingirá o seu objetivo. A recomendação adequada do produto na qual ele deveria aplicar os seus recursos é: legal, ele é um cara jovem, tem 18 anos, um perfil arrojado, e ele quer juntar dinheiro dentro de um ano, né? E ele vai poupar todos os meses, ele vai poupar mensalmente, né? Qual que seria a melhor forma de aplicar os seus recursos aqui? Rafael, ele é arrojado, vamos aplicar em um fundo de ações? Gente, isso aqui de arrojado fez só para confundir a cachola, só para confundir a cabeça, não tem nada a ver, tá? O que é importante? Como o prazo é muito curto e ele vai poupar todos os meses, ele não quer correr risco, tá? Que ele não vai correr risco aqui? Ele não vai correr risco aplicando em um fundo DI. Por quê? Porque se ele fez os cálculos que ele vai juntar lá R$ 2.000 por mês R$ 2.000 durante 12 meses, não compra carro nenhum hoje mais, né? Mas suponhamos que ele vai juntar 5.000 durante 12 meses, ele vai juntar 60 mil, né? Mais os juros dessa aplicação ali, a gente poderia fazer, vai dar um pouquinho mais, vai dar algo em torno de 64.500, em um fundo DI hoje, 65, né? Porém, pensa comigo se ele investir em um fundo de ações e ele comprou Vale, que é o exemplo que eu dei lá de R$ 100, que caiu para R$ 63. Esse patrimônio dele, ele reduziu 37%. É um prazo muito curto, ele não quer correr risco. Quando a gente fala em fundo de ações, normalmente, a gente projeta ganhos
para o prazo médio de 5 anos acima, tá? Antes disso, eu acho muito arriscado. Então, aqui, na verdade, seria a letra C, tá? Aplicar 100% em um fundo DI porque ele não quer correr risco. Rafael, ele poderia comprar ativos diretamente também? Enfim, ele poderia comprar ativos, só que possivelmente ele não aplicaria as mesmas taxas, tá? E a gente não sabe qual que é o ticket aqui. Alguns fundos, alguns ativos, eles têm um PU mínimo que talvez ele não conseguiria atingir também, né? Então, por isso, seria melhor ele comprar um fundo DI, tá? 40% em ações aqui é só para confundir a cabeça mesmo que fala que ele é arrojado, mas não tem nada a ver. Eu acho que a gente não deve correr. E é isso que a prova quer saber, tá? 12 meses é um prazo curto? É um prazo curto. Você pode correr risco quando você tem um planejamento para o curto prazo? Não, não pode correr risco. Então, a gente escolhe o fundo DI, tá bom? Claro aqui, vamos para a próxima? Legal, vamos para a próxima então. Quanto maior for o prazo do investimento, vamos para B primeiro, né? Maior será a liquidez do investidor. Não necessariamente, tá? A gente pode ter ativos mais longos que não tenham liquidez antecipada, tá? Que foi o exemplo de fundos fechados que eu dei aqui. Muitas vezes você tem bons fundos fechados que têm um prazo de retorno, de desinvestimento do fundo ali, com um período de 5, 7 anos e que não tem liquidez antecipada, ou pelo menos não tem liquidação sem perdas que sejam significativas, né? Então aqui não é maior será a liquidez, não necessariamente. Maior será o retorno do investimento, sempre. Gente, quase toda vez que falar sempre, sempre vai estar errado, né? Então, não será maior o retorno do investimento só porque ele alonga o prazo, tá? Talvez ele pode alongar, ter comprado ali um fundo de ações exclusivo só de Magazine Luiza lá atrás, ao preço nas alturas, e hoje, depois de um longo prazo, ele continuar no prejuízo, né? Então não faz sentido. Maior será a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos? Não necessariamente, né? A gente está falando de disposição, é o que ele quer, né? Então não faz sentido isso aqui também. Maior será a taxa de retorno exigida. Lembra que a outra questão não falava retorno exigido? Então, aqui fala retorno exigido. A gente sempre que fala do tripé de investimentos retorno, retorno, risco, risco e liquidez, se eu abro mão da liquidez, eu quero exigir um maior retorno, né? Então, letra A aqui. Maravilha? Vamos para a próxima, então. Para o investidor que administra sua própria carteira de ativos, constitui um limitador para a diversificação da sua carteira. O que é um limitador para a diversificação da sua carteira? Ele quer diversificar, ele quer ter vários ativos descorrelacionados aqui, né? Para que ele tenha um menor risco e possivelmente alcance um maior retorno, né? O que é um limitador para isso? A disponibilidade de ativos líquidos. Em momento nenhum ele falou que essa carteira precisa de ativos líquidos, né? Então não tem nada a ver aqui, né? Não é a disponibilidade de ativos líquidos, né? O horizonte de investimento. Esse é um problema? Ele também não falou qual que é o horizonte de investimento aqui, então isso não pode ser um limitador. Talvez ele tenha um horizonte longo, e mesmo que ele tenha um horizonte curto ou longo, ele conseguiria diversificar aqui com ativos descorrelacionados, então isso aqui não tem nada a ver também, né? O montante de recursos financeiros disponíveis. Isso aqui é uma. Tudo bem que a questão podia trazer alguns requintes maiores aqui no enunciado, mas é isso aqui realmente, né? Porque a gente não sabe quanto que ele vai investir, né? Então, suponhamos que é um investidor em fase inicial, ele vai investir ali R$ 100. A gente tem ativos que têm um PU maior que R$ 100. Então, talvez esse seja um problema, tá? Talvez ele quer comprar ações e ele não tem o valor da ação ali também. Então, o montante de recursos financeiros disponíveis, ele vai ser um limitador para diversificação dessa sua carteira, né? Justamente por conta de que alguns ativos eles têm algum ticket mínimo de entrada, tá? A existência de um mercado secundário de ativos aqui também inventou regra, não tem nada a ver, né? Então seria o montante de recursos financeiros disponíveis, tá bom? Letra C aqui. Fica claro quem está aqui comigo, Jéssica, ficou claro a questão do montante ser um limitador maior do que
o horizonte de investimentos, porque aqui ele não fala qual que é o horizonte de investimentos, mesmo que ele falasse, a gente consegue diversificar dentro do horizonte necessário, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Essa aqui a gente vai usar um pouquinho mais de conceito, vai tomar um pouquinho mais de tempo, porque a prova cobra bastante isso. É um conceito super simples, a gente não vai precisar fazer cálculos de forma geral. Sempre que ela te der uma questão desse tipo aqui também, normalmente ela vai te dar os valores dos desvios padrões, mas vamos lá para a teoria, né? Se a taxa de retorno diária de determinado ativo possui uma distribuição normal com média de 2% e desvio padrão de 1%, é de se esperar que a taxa de retorno diário esteja entre 1 e 3% em. A gente tem várias coisas aqui, né? Primeiro, uma distribuição normal, né? O que é uma distribuição normal, né? É uma medida de dispersão, é uma forma de a gente conseguir analisar as medidas de dispersão e como que os dados, de forma geral, eles se comportam, né? E o que essa distribuição normal diz para a gente, né? Que primeira medida de dispersão que a gente usa, né? Que a gente tem uma média, e aí ele me falou aqui qual que é essa média, uma média de 2%, né? Então, normalmente, eu tenho vários dados quando eu pego uma série numérica de dados aqui que a gente queira analisar. Mas o que a média quer dizer? É que o somatório desses dados dividido pelo número total de amostras, ele se concentra em torno de um eixo central aqui, e ele me dá que essa média ela é de 2%, né? E que o desvio padrão, quanto que esses dados desviam da média, é de 1%, né? Então eu tenho aqui a média de 1% e eu tenho 2% menos 1% menos um desvio padrão seria, apaguei a caneta, seria um retorno de 1% e mais um desvio padrão, ele seria um retorno de 3%, né? Mais menos dois desvios padrões seria um retorno de 0% e mais dois desvios padrões seria um retorno de 4%, né? Então, o que eu quero dizer? Quando eu falo menos um desvio padrão, mais dois desvios padrões, vamos até mudar a tela aqui, né? Eu tenho ali eu já tenho uma tabela que me mostra toda esse intervalo de confiança. O que significa quando eu falo a média menos um desvio padrão? É que em 68% das vezes, em 68%, ou seja, em um nível de confiabilidade de 68%, os dados ficam no intervalo de média menos um desvio padrão mais um desvio padrão, né? Se eu quero aumentar esse intervalo de confiança, ou seja, eu quero aumentar a minha série aqui de confiabilidade, eu aumento aqui também a minha variação de menos dois desvios padrões para baixo e mais dois desvios padrões para cima. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? E aí, isso são os intervalos de confiança e provavelmente se a prova te der isso, ela vai cobrar, ela vai te trazer esses dados ali de 68, 95, 99, e aqui, se eu não me engano, é 68,3 ainda, tá? Ou seja, ele me dá aqui que o desvio padrão é de 1% e que é de se esperar que o retorno diário fique entre 1 e 3%, né? Ou seja, 1 seria a minha média menos um desvio padrão, certo? Que está aqui. E 3 seria a minha média mais um desvio padrão, sendo que o desvio é 1%, né? Está aqui. O que isso significa? Significa que o intervalo de confiança é de 68,3%, né? Ou seja, que em 68,3% das vezes, suponhamos que esse aqui é um retorno de um fundo, né? Se eu tenho 100 dados catalogados desse fundo aqui, em 68,3% das vezes que eu medi esses dados, o resultado vai estar entre 1% e 3%. E se eu quiser
95% de confiança, né? 95% de confiança. Significa que em 95 das 100 observações que eu fiz desse fundo, o retorno vai ficar entre 0 e 4%. Então, nada mais é de quanto que as observações convergem para a média ou não, né? Ou quanto elas estão distantes da média, né? Então, é isso que significa essa distribuição normal. É isso que significa quantos desvios padrões acima ou abaixo a gente vai contar, vai nos dar o nosso intervalo de confiança. Um pouquinho mais chato envolver conceitos aqui, né? Mas ficou claro, deu para entender o que a questão pediu. Se ela pedisse diferente ali em 95%, 97% das vezes, como que a gente calcula isso? Tá claro, né? Qualquer coisa me interrompe aqui e a gente fala novamente a respeito disso. Tá joia? Vamos lá para a próxima então, né? É sempre possível. Aqui não precisava desse de novo, né? É sempre possível um investidor que busca reduzir o risco, diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira com ativos de renda variável. Legal. Vamos para a próxima aqui, né? A gente falou de risco diversificável. Eliminar o risco de mercado. A gente já tem dois tipos de risco diferentes aqui, né? Eliminar todo e qualquer risco de um ativo. Vamos lá. Quando a gente monta uma carteira de ações, basicamente, a gente fala que conforme eu aumento o número de ativos, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, até, vamos colocar aqui 30 ativos, né? Quanto menos ativos eu tenho em carteira, ou seja, se eu tenho um único ativo, eu tenho um nível risco, de risco mais elevado. Então, vamos voltar no exemplo de Vale que eu falei ali. Se eu tenho só Vale na carteira e Vale caiu, poxa, o meu risco é muito elevado, né? Mas conforme eu coloco outros ativos descorrelacionados aqui, eu tendo a diminuir esse risco, até o ponto que eu não consigo diversificar isso mais, né? E quando eu não consigo diversificar isso, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu risco sistemático. O meu risco sistemático, ele é não diversificável. Ele é não diversificável, tá? Então, exemplo, quando a gente viu diversificável. Quando a gente viu a pandemia ali, que acabou fazendo com que a gente tivesse vários circuit breakers durante o pregão, eu conseguiria reduzir e mitificar esse risco? Não, esse era um risco sistêmico, era um risco não diversificável, eu não consigo mitigar isso, né? Porém, como que eu meço o risco total da minha carteira, né? O risco total, ele é igual ao meu risco diversificável, que é um risco específico, mais o meu risco sistemático, que é o risco não diversificável, né? Esse é o risco total, né? E com isso a gente pode voltar ali para as questões, né? Diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira com ativos de renda variável. Certo, conforme eu aumento o número de ativos, eu consigo diversificar consideravelmente o risco de uma carteira, né? Essa aqui é a questão certa, né? Eu consigo eliminar o risco de mercado, o risco sistemático? Não, ele é não diversificável, eu não consigo, né? Eu consigo eliminar todo e qualquer risco? Não, o risco sistemático eu não consigo eliminar, ele vai existir. Eu posso colocar 200 ativos na carteira aqui, que ele vai continuar existindo. Esse aqui eu não consigo eliminar de forma nenhuma, né? Eliminar o risco de liquidez de uma ação. Aqui inventou moda, não tem nada a ver, né? Mas vamos para a próxima aqui. E é exatamente isso que a prova vai cobrar, tá, pessoal? A prova vai cobrar o que é risco sistemático, o que é diversificável, o que é não diversificável. E a gente não pode embolar esses conceitos. Se ficar dúvida, me chama que a gente vai estressar isso mais ainda. Tá bom? Vamos para a próxima então, né? O índice de Sharpe serve para medir. Vamos lá. Quando a gente fala de índice de Sharpe, o que é o índice de Sharpe, né? É uma relação
de risco por retorno, né? De risco-retorno. Ou seja, quanto que eu entrego de retorno a mais para cada medida de risco a mais que eu corro, né? E como que ele é calculado, né? O índice de Sharpe ele é calculado pelo retorno de um ativo menos o retorno do ativo livre de risco, né? O risk-free, dividido pelo desvio padrão, né? E o desvio padrão é uma medida de risco, né? Então, por isso que a gente divide aqui pelo desvio padrão, né? E aí, se eu tenho aqui, por exemplo, um fundo A, que me deu um retorno, um ativo A, que me dá um retorno de 15%, né? E um ativo B, que me dá um retorno de 12%, né? E eu tenho hoje uma taxa livre de risco, vamos colocar, arredondar a Selic, que seria a taxa de livre de risco, vamos arredondar para 10, né? Como que funciona, né? E aí, o que é importante, né? O que vai mandar aqui, principalmente, é o desvio padrão, né? Ou seja, se eu tenho um ativo A que me entrega um retorno de 15% e um ativo livre de risco que me entrega um retorno de 10%, mas eu tenho um desvio padrão, ou seja, uma série que é muito dispersa, né? Vamos colocar esse ativo A aqui, uma série que me dá em um ano, no mês 1, 0, no mês 2, 5, no mês 3, 2, no mês 4, 10, no mês 5, 15. Eu tenho dados muito dispersos aqui, né? E aí maior vai ser o meu desvio padrão, mais distantes esses dados vão estar da média, né? Vamos considerar que a gente tem um desvio padrão nessa série A aqui de 10%. Qual que seria o meu índice de Sharpe, né? Ele seria 5 dividido por 10 seria 0,5, né? 0,5. E aqui na série B, suponhamos que a gente tem dados de 1, 1.1, 2, 2.2, 1.1, 1.6. Ou seja, eu tenho dados menos dispersos aqui. Suponhamos que eu tenho um desvio padrão de 1, tá? Como que ficaria o nosso cálculo aqui, né? Opa. Como que ficaria o nosso cálculo aqui, né? 12 menos 10 dividido por 1. Qual que seria o Sharp aqui? Seria um Sharp de 2. E o Sharp, quando a gente fala de índice de Sharp, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Então, qual que seria a melhor escolha entre o fundo A e o fundo B? A gente escolheria o fundo B, né? Então, é importante a gente entender como que calcula esse índice de Sharpe, por isso que a gente está estressando o conceito, né? E aí, o que que significa esse conceito de forma geral, né? Ele mede o retorno em função do risco assumido de uma carteira, né? Então, desvio padrão é uma medida de risco, a medida de risco, então ele mede o retorno em função do risco assumido. Ele mede o risco de uma carteira? Não, aqui a gente vai medir pelo beta, né? A média de uma carteira? Não, ele não mede, a média da carteira é o resultado esperado, né? O retorno máximo de uma carteira? Também não, a gente não está falando em retorno máximo, a gente está falando quanto de retorno a mais ele gera para cada unidade de risco a mais que eu assumo. Perfeito? Vamos para a próxima, então. E a prova muito conceitual, ela vai cobrar algo muito próximo disso aqui. É importante a gente entender os conceitos, porque mudando uma palavrinha ou outra, uma frase ou outra, a gente não vai se perder de forma geral, né? É importante entender os conceitos. Deixa eu só beber uma água aqui, para que a garganta vai secando de tanto falar. Sabendo o valor da variância de uma série histórica, podemos descobrir o valor de. É, Através da variância, como que a gente calcula a variância, né? Quando a gente fala de medida de dispersão, a gente considera que uma principal medida de dispersão seria a principal de todas, né? A média, né? Então, suponhamos que eu tenho um fundo que me dá um retorno de 2 em um primeiro mês, de 5 no segundo mês, de 8 no terceiro mês, de 1 no quarto mês, de 4 no quinto mês. Qual que vai ser a média de retorno desse fundo nesse prazo de 5 meses, né? 10 mais 5, 15, mais 1, 16, mais 4, 20, 20 por 5, vai dar 4, né? 20 por 5 vai dar 4. 4. Então, ele me dá uma média de 4%, né? A média ela é muito afetada por valores extremos, né? Por valores extremos. Então,
Suponhamos que teve um mês aqui que ele me deu 30% de retorno, né? Ele vai jogar a minha média lá para cima aqui, né? Então, ela é afetada por dados muito extremos. Através da média, o que a gente consegue medir? A gente consegue medir a variância, né? Através da média, a gente consegue medir a variância. Variância. Que nada mais é. Nossa, Rafael, pelo amor de Deus, vamos apagar isso aqui e escrever direito. Variância. Que nada mais é do que uma medida de dispersão que me mostra quanto esses dados variam em relação à média, né? E como que a gente calcula? A gente vai usar a média para calcular isso, tá? Então eu vou pegar a minha série de dados, por exemplo, 2 menos a média, qual que é a média? 4 elevado ao quadrado. Eu vou somar com o 5 menos a média elevado ao quadrado, mais 8 menos a média elevado ao quadrado, mais 1 menos a média elevado ao quadrado, mais 4 menos a média elevado ao quadrado, dividido pela média, dividido por 4, né? E eu vou chegar no resultado da variância, né? E da variância, eu consigo chegar no meu desvio padrão, tá? Como que a gente calcula o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, através da raiz da variância, eu consigo chegar no meu desvio padrão, que é quanto os dados estão dispersos da média de forma geral. Tá bom? Letra A aqui. Vamos para a próxima. Deixa eu só abrir uma outra janela aqui para eu conseguir enxergar. Legal, vamos para a próxima. Um investidor, ao se informar sobre perda de empresas com derivativos, decide zerar suas posições em derivativos, né? Dias após essa estratégia, ele verifica que o VaR de sua carteira subiu bastante. Isso acontece por quê? Então, vamos falar de algumas coisas aqui importantes para a gente entender, né? Primeiro, o conceito de VaR, né? O conceito de VaR não é o hábito lá do futebol, né? É o Value at Risk. Value at Risk. Ou seja, qual que é a minha perda máxima, qual que é o valor máximo que está em risco da minha carteira, né? O que ele está falando aqui? Que ele zerou as suas posições em derivativos e, na sequência, o seu valor máximo em risco, ele subiu, né? E isso pode ter um porquê, né? E quando a gente fala de derivativos, normalmente a gente opera derivativos via calls e puts, né? E quando eu tenho aqui, vou operar derivativos, eu posso ou comprar essas calls e essas puts, ou eu posso vender essas calls e essas puts, né? Quem vende essas opções, ele quer só embolsar o prêmio, ele quer só ganhar o prêmio e ele não assume direito nenhum, ele assume obrigações. Então, o vendedor dessas calls e dessas puts, ele assume obrigações. Isso aqui é importante a gente saber para a gente entender o conceito, né? E quem compra as calls e as puts? Quem compra as calls e as puts, ele assume direitos, tá? Então vamos lá, qual que é a intenção disso aqui, né? Se eu acredito que um ativo vai subir, eu compro uma call desse ativo. Por quê? Porque ela me dá o direito de comprar um determinado preço. Então vamos supor, eu compro uma call de Vale de strike R$ 68, mas eu acredito que esse papel vai bater R$ 100, né? O que significa? Vamos colocar 63, que é próximo do valor que o papel está hoje, né? Eu compro uma call no preço com um valor de R$ 63, mas eu acredito que o papel vai chegar a R$ 100. Ao invés de ter que desembolsar R$ 63 para comprar a ação, essa opção ela vai valer algo em torno de R$ 1, R$ 2. Eu desembolso R$ 2 por opção e isso me dá o direito de, caso o papel atinja R$ 100,
eu tenho o direito, ou seja, eu assumi direitos de comprar esse papel a R$ 63, né? E aí é super positivo, por quê? Quem me vendeu essa opção, quem me vendeu essa call, ele assumiu a obrigação de vender esse papel a 63. Então, olha como que é ruim, né? O papel está valendo R$ 100, mas ele tem que me entregar por 63, né? E a put? A put é quando eu acredito na queda de um papel. Se eu acredito que ele vai vender, que ele vai cair, eu compro uma put que ele me dá o direito de vender esse papel a determinado preço, né? De vender. Então, se eu acredito que vale aqui, vai cair para R$ 20, ou seja, vai cair muito, eu compro uma put de 63. Por quê? Porque se o papel cair para R$ 20, eu tenho o direito de vender no strike que eu comprei, o direito de vender a R$ 63, tá? E quem me vendeu essa put, ele assume a obrigação de comprar. Olha que prejuízo danado que esse vendedor da put que queria só embolsar o prêmio, ele pode incorrer. O papel vale R$ 20 a mercado, só que ele tem que comprar de mim a R$ 63, né? E por que que eu dei essa volta toda aqui, né? Porque é uma forma da gente se proteger, da gente assumir uma posição de hedge para a carteira. Quando a gente fala de hedge, a gente fala de proteção, né? Ou seja, nesse caso aqui, suponhamos que a minha carteira só tem ações de vales, eu tenho 630 mil de ações de vale ali. E o papel caiu a R$ 20, né? Se eu tenho uma put comprada aqui, o meu valor em risco ele está menor. Então, suponhamos que eu tenho uma put a R$ 61. Eu tenho o meu valor em risco de R$ 2 por ação, né? Então, o seu value at risk ele pode ter subido porque as posições em derivativos se viam de hedge para ativos da carteira, ou seja, era uma proteção para essa carteira, tá? Então, essa seria a opção, né? Fica claro isso aqui? Eu embolei bastante aqui para falar de todos os conceitos de calls, puts, direitos, deveres, mas enfim, é isso que a gente quer saber aqui, né? Nada a ver com alto risco de liquidez, tem derivativos que nem têm liquidez, ou tem uma liquidez baixíssima, pelo risco de crédito dos ativos aumentou, não tem nada a ver, a gente está falando de uma carteira de renda variável, uma carteira de derivativos, né? Porque o modelo do VaR necessariamente está errado, não tem nada a ver também, né? Vamos para a próxima aqui. A gente falou de índice de Sharpe, a gente falou de como a gente calcula esse índice de Sharpe. É uma outra forma aqui também que a prova pode cobrar da gente, né? Uma corretora está distribuindo 3 fundos de investimento e deseja fazer uma análise sobre o índice de Sharpe dos fundos baseados no gráfico abaixo, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem qual que é o nosso risco, né? Medido aqui pelo desvio padrão, e a gente tem aqui também qual que é o retorno acima da taxa livre de risco, né? Vamos lembrar ali do nosso índice de Sharpe, né? Como que é calculado o índice de Sharpe? É o retorno de um ativo qualquer menos o ativo livre de risco dividido pelo, opa, dividido pelo desvio padrão, né? O que que esse pedaço da fórmula aqui ele quer dizer para a gente? Olha, é o retorno do ativo menos ativo livre de risco. Então, quanto que eu tenho de prêmio de risco, né? Ou seja, quanto que eu tenho acima da taxa livre de risco, né? Então, aqui ele já simplificou para a gente consegue calcular, né? Qual que é o índice de Sharpe do ativo, o índice de Sharpe do ativo X, né? Ele é o retorno acima da taxa livre de risco, que é 2, dividido por 1, que é o índice de Sharpe dele é 2, né? O índice de Sharpe do ativo Y, o retorno acima do ativo livre de risco, ou seja, 10, dividido pelo risco, que é 3. Então, aqui eu vou ter 3,33, né? E qual que é o índice de Sharpe do ativo Z? É o retorno aqui, 12 dividido por 6, né? 12 dividido por 6, que vai ser 2. Ficou claro aqui a forma de chegar? Quando ele me dá isso aqui, ele me dá o retorno acima, a questão já deu mastigada aqui para a gente, né? Eu podia falar sobre prêmio de risco também, mas enfim, o que importa é que ele já deu mastigadinho para a gente, né? E com isso a gente consegue chegar na questão, né? O que que tem aqui que o índice de Sharpe
que o índice de Sharpe de X é igual ao de Z, né? Então, o índice de Sharpe de X é igual ao de Z. Opa, mas tem esse aqui também, né? Só que o índice de Sharpe de Y é maior do que os outros dois, né? Então, o índice de Sharpe de Y é maior do que o índice de Sharpe de Z, que é igual ao índice de Sharpe de X. Beleza? Fica claro aqui, é importante a gente saber como calcula. Vai precisar calcular ali? Talvez não, mas é importante a gente entender como fazer isso aqui também, né? Vamos para a próxima aqui. Provavelmente a gente vai acabar até bem antes. Eu consegui trazer todos os conceitos que a gente precisa aqui, que esse é o intuito da aula, tá? É, esmiuçar todos os conceitos e como que a prova pode cobrar desse módulo 7 e sair daqui sem dúvida nenhuma, né? A gente está andando bem rápido porque não tem dúvidas aqui e quem estiver assistindo gravado depois também, gente, fica à vontade, me chama. Eu fico feliz pra caramba quando vocês me chamam depois e falam, olha, caiu aquela questão que eu tirei dúvida, caiu aquilo que eu perguntei. Enfim, usa a gente aqui, usa o time de professores, usa o grupo lá, que isso é super importante para a gente conseguir ser aprovado, tá bom? O gráfico abaixo representa o conceito de. Lembra que a gente falou ali, Jéssica, que conforme eu aumento o número de ativos da carteira, eu vou diminuindo o meu risco diversificável, até o ponto que eu não consigo diversificar isso, que é o meu risco não diversificável. Eu chego nessa medida de risco diversificável mínimo quando eu atinjo próximo a 30 ativos na carteira, né? Então, o gráfico abaixo representa o conceito de diversificação, né? Não é uma questão de proteção, isso seria uma questão especulativa, não é uma questão de especulação, nem de insider trading também, né? Esse gráfico aqui, quando mostrar batata, ele vai falar sobre diversificação, tá bom? A gente já tinha falado bastante disso aqui, né? Vamos lá. O investidor estará sujeito ao risco de crédito quando aplicar seus recursos em. Qual que é o risco de crédito? É o risco de default, né? Quando eu empresto meu dinheiro e a empresa não tem capacidade pagadora, né? Então, quando o risco de crédito ele está ligado só a títulos de renda fixa privado, né? Não tem nada a ver dólar, quando eu invisto em dólar, em ações também. Lembra que quando eu invisto em ações, eu estou me tornando sócio da empresa. A empresa não tem dívida comigo, eu estou me tornando sócio da empresa. Mas quando eu invisto em títulos de renda fixa, em CRIs, CRAs, debêntures, CDBs, na verdade eu estou comprando dívida, eu estou emprestando dinheiro para alguém, né? E aí, na verdade, a gente corre sim esse risco de crédito, que é dessa empresa, dessa instituição que eu emprestei o dinheiro, dar calote, não pagar, né? Então, esse é o ponto aqui. Vamos para a próxima, então. Uma debênture com rating de BBB passou para BB. Nesse caso, o risco do investidor nesse papel diminui ou aumenta? Vai diminuindo as letrinhas, vai aumentando o risco, né? Então, como que é essa escala de risco? Triplo A, duplo A mais, duplo A, duplo A menos. Aí depois vem o A. Então, quanto menos letrinhas, maior vai ser o risco. Maior vai ser o risco. E se eu tenho um risco maior, o que que eu espero? Eu quero um retorno, o meu retorno exigido, exigido ele tem que ser maior também, né? Se eu estou aceitando correr mais risco, eu quero ter um prêmio maior por isso, né? Então o risco aumenta, legal, o risco aumenta. E ele exigirá um prêmio mais baixo. Na verdade, ele vai exigir um prêmio mais alto, né? Porque se o risco está aumentando, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais prêmio. Eu não vou aceitar correr risco se a empresa não me der mais dinheiro por isso. Senão eu vou investir lá no AAA. Eu não vou investir no BB. Eu quero um prêmio mais alto, eu quero ganhar mais dinheiro, tá bom? Então, aquele tripézinho que a gente falou, né? Retorno, retorno, risco e liquidez, né? Então, se eu mexer no tripé de risco aqui, o que que eu quero? Eu quero aumentar alguma das outras pontas, né? Então, aqui no caso, a gente quer um prêmio mais alto, a gente quer exigir um retorno maior,
Maravilha? Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Qual afirmação sobre diversificação da carteira está correta? Uma diversificação correta pode reduzir ou eliminar o risco sistemático. Eu consigo eliminar o risco sistemático? É justamente o risco não diversificável. Isso que a gente não consegue. Opa, voltou. Eu não consigo eliminar o risco sistemático. Ele é não diversificável, né? Não diversificável. Então, essa aqui está errada, né? Eu consigo reduzir ou eliminar? Não, de jeito nenhum. A diversificação reduz o retorno esperado da carteira, porque reduz o risco total da carteira. Não necessariamente, né? Se eu diversificar a minha carteira, eu posso, inclusive, potencializar o meu retorno esperado, tá? Por quê? Suponhamos que eu tenha 3 ativos ali, mas 3 ativos altamente correlacionados, né? Eu não diversifiquei a minha carteira. Se esses ativos caírem, a minha carteira vai acontecer o quê? Vai desabar também, né? Vai desabar. Só que se eu tenho ativos diversificados, eu tenho ativos aqui de um setor A, de um setor B, de um setor C, com correlações baixas ou negativas, o que que acontece? Eu posso ter um retorno esperado maior, porque pode ser que A vai cair um pouquinho, mas B vai subir um tantão. Então eu posso ter um retorno esperado, inclusive, maior. Então essa aqui está errada, tá? Com um acréscimo de mais títulos na carteira, normalmente se espera que o risco total caia a um ritmo decrescente. É exatamente isso aqui que a gente falou, né? Lembra ali? Eu vou aumentando os ativos, eu vou diminuindo o risco e de forma decrescente, né? Eu diminui um tantão aqui, aqui eu diminui menos, aqui eu estou diminuindo bem pouquinho. Então, ele vai diminuindo a um ritmo decrescente, né? É essa aqui. A vantagem da redução do risco proporcionada pela diversificação não se concretiza até a inclusão de pelo menos 30 ativos. Não tem nada a ver, não tem nada a ver o pelo menos aqui, né? Normalmente a gente consegue chegar ali a um risco diversificável máximo quando eu chego em 30 ativos, mas não é pelo menos, não. A gente consegue diversificar com muito menos que isso, né? Então, letra C aqui. Maravilha? Vamos para a próxima, então. 8 e 21. O investidor possuía todo o seu capital investido em ações de uma companhia petrolífera. Resolveu vender todas as suas ações e comprar 5 ações de 5 setores diversificados. Ao tomar essa atitude, o investidor está diluindo o risco não diversificável? Não. Isso aqui eu não consigo, colocando seja ativos novos, ativos de diferentes setores, eu não consigo reduzir o risco não diversificável. O próprio nome já fala, é não diversificável, né? Eu consigo reduzir o risco diversificável? Ele está fazendo isso, né? Ele está reduzindo o risco diversificável. Por quê? Porque ele está colocando ativos de diferentes setores, diferentes segmentos aqui e ativos diferentes também, né? O risco sistemático é um risco não diversificável. Eu não consigo diversificar isso. Eu posso comprar 500 papéis, eu não vou diminuir o meu risco sistemático, né? E o risco legal não tem nada a ver isso aqui também, né? Esse aqui ele inventou a regra para para colocar mais uma alternativa na questão, né? Vamos para a próxima aqui então, né? Essa aqui eu vou deixar você responder, hein, Jéssica? Você está comigo aqui. Sejam as seguintes ações e os respectivos beta e desvio padrão. Com base nesses dados, o par de ações com menor risco total. Vamos facilitar aqui, tá? O que que é o beta? O beta é o risco sistemático, tá? Esse aqui eu não consigo diversificar. Se o meu beta é 1, ele vai ser 1. Se o meu beta é 0,8, ele vai ser 8. Então, se eu tenho um ativo ali com beta de 1 e a bolsa subiu 1%, provavelmente essa carteira vai subir 1% também, tá? Esse é o risco sistemático, tá? E o desvio padrão? O que que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é o risco total da carteira, tá? Total da carteira. Esse aqui é não diversificado.
E o beta é a somatória do risco diversificável mais o não diversificável, né? O risco total da carteira, né? Então, com base nesses dados, o par de ações com menor risco total são... Manda aí, Jéssica. A letra B e C é exatamente isso, não tem que achar não, é isso mesmo, desvio padrão, qual que tem menor desvio padrão aqui? É o B e o C, não tem segredo, confia, marca ali, ó, desvio padrão, risco total. Então, com base nesses dados, qual que é o menor risco total? É o que tem menor desvio padrão, é isso mesmo. É a letra B e C aqui. Maravilha? Ó, essas são as questões que eu separei para hoje. A aula ficou muito bom, é isso aí, acertou, maravilha. Vai acertar todas lá no dia. Com isso a gente falou de vários conceitos aqui, tá? Falamos do beta, falamos de desvio padrão, medidas de risco, né? A gente falou do que é diversificável, o que não é diversificável, sistemático, né? A gente falou de retorno esperado, retorno exigido aqui. Então, pô, é importante saber. A gente falou aqui também sobre os níveis de risco de crédito, né? É importante a gente saber como que é essa régua. Lembra disso, vai diminuindo letrinha, vai aumentando o risco. Vai aumentando o risco, o que que eu quero? Eu quero ter mais retorno. Se eu vou correr mais risco, eu preciso ter mais retorno para correr mais risco. Eu não posso correr mais risco e ganhar menos, não faz sentido, né? O que que a gente falou aqui também? A gente falou o que que é risco de crédito, que é só para instituições privadas, é quando eu empresto meu dinheiro para alguém, né? A gente falou como que a gente diversifica, né, uma carteira, aumentando o número de ativos de forma geral, né? Até o ponto que eu não consigo diversificar mais, que é o risco de mercado, né? A gente falou como calcula o índice de Sharpe. Vou precisar, Rafael, calcular isso, vai ter uma série gigante. Não, não vai precisar. A gente só precisa saber como que é feito esse cálculo, né? Porque de uma formazinha simples aqui a gente consegue matar uma questão, né? Falamos de value at risk, isso é importante, qual que é o risco máximo que eu posso correr na minha carteira, qual que é o maior risco que eu vou assumir. A gente falou de derivativos também, de calls, puts. Isso aqui às vezes dá um nó na cabeça, mas o que que eu quero que você entenda? É que eles podem ser instrumentos de proteção, eles podem controlar esse value at risk da minha carteira, o valor total que eu ponho em risco, né? O que mais que a gente falou? A gente falou sobre medidas de dispersão, média, desvio padrão, variância, como que eu calculo cada uma delas? Vou precisar calcular lá no dia? Não, mas eu preciso entender como que isso é feito e o que que cada um quer dizer. E falando no que cada um quer dizer, a gente falou também da minha curva, da minha distribuição normal, né? Ou seja, dentro de um intervalo de confiança A, B, C ou D de 68, que é um desvio padrão, de 95, que são dois desvios padrões, de 99, que são três desvios padrões. Ou seja, quanto que os meus dados eles estão dispersos da média. Então eu consigo traçar qual que é o meu intervalo de confiança e quanto por cento, qual que é a porcentagem, quantas vezes esses dados vão estar dentro dessa distribuição normal, tá bom? É, Falamos sobre, cara, a gente não quer correr risco também. Falou da questão do Pablo lá. Poxa, se eu tenho um horizonte de curto prazo, eu não posso correr risco. Para eu não correr risco, eu vou investir em ativos aqui que não têm volatilidade. Mesmo que eu tenha um perfil agressivo, arrojado, cara, eu posso ser arrojado, eu posso aceitar muito risco, mas se o meu plano é de curto prazo, isso pode afetar. Porque lembra comigo, quando a gente fala em liquidez, o que que a gente fala? Não só transformar o recurso em dinheiro num prazo curto, mas sem perdas significativas, tá? Ou seja, adianta eu colocar tudo em ação aqui porque eu sou arrojado? Beleza, você pode dobrar seu capital, mas você também pode cair pela metade. Aí o Pablo aqui não ia conseguir comprar o carro, ia andar de bicicleta, ia pegar carona. Então não ia ter jeito, né? E aí falamos de todos esses outros riscos aqui também. Enfim, com isso a gente mata todos os conceitos aqui do módulo 7, tá? Mais uma vez, pessoal, me chama quando precisar. Eu quero que realmente vocês sejam aprovados. Façam todos os simulados. Nosso banco de questões, ele é simplesmente fantástico, tá? Grande parte das questões que vocês vão ver lá, eles estão no nosso banco de questões. Então, não deixa de fazer todos os simulados, tá? Que com certeza você vai encontrar conceitos
talvez não iguais, não questões iguais, que não é para decorar, é para entender os conceitos, mas questões muito parecidas. E conta comigo aqui para o que precisar, tá bom? Jazz, ó, quero ser aprovada lá no dia da prova, manda notícias para a gente depois, tá bom? E não enrola não, mata esses simulados aí, marca a prova logo e vamos para cima, tá bom? Bom descanso para você, um abraço, boa noite.